Olá, tudo bem? Estamos novamente juntos para continuarmos o estudo do livro de Atos dos Apóstolos. Nós terminamos o nosso 24º estudo em Atos capítulo 25, versículo 27. E hoje nós vamos iniciar o capítulo 26. Antes disso, eu espero que você tenha realmente durante a semana lido os textos indicados e chegado a algumas conclusões sobre aquilo que nós aprendemos no estudo passado. Vamos lá, abra sua Bíblia agora, no capítulo 26 de Atos, e vamos ler os 3 primeiros versículos. Vamos lá? Atos 26, versículos de 1 a 3. Acompanhe a leitura que farei. Diz a palavra: A seguir, Agripa, dirigindo-se a Paulo, disse: É permitido que use da palavra em sua defesa. Então Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se nesses termos: Tenho-me por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de hoje, na tua presença, poder produzir a minha defesa de todas essas acusações feitas contra mim pelos judeus. Mormente porque os versados em todos os costumes e questões que há entre os judeus, por isso, eu te peço que me ouças com paciência. Ok. No versículo 3, ele diz que versado em todos os costumes. Com o bisneto de Herodes o Grande, o filho de Herodes, Agripa I, que tinha percebido a igreja, que você pode confirmar lendo Atos capítulo 12, versículo 1, até o versículo 23. Herodes Agripa II, ou segundo, conhecia intimamente as questões religiosas judaicas, pois tinha autoridade política para designar o sumo sacerdote. Agripa II não era popular entre os judeus por causa da sua relação incestuosa com a sua irmã Berenice. Vamos lá, continuemos. Leamos agora os versículos 4 até o 11. Vamos ver o que diz a palavra nesses versículos. Versículo 4. Quanto à minha vida, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre o meu povo e em Jerusalém, todos os judeus a conhecem, pois, na verdade, eu era conhecido deles desde o princípio, se assim o quiserem testemunhar, porque vivi fariseu conforme a seita mais severa da nossa religião. Versículo 6. E agora estou sendo julgado por causa da esperança da promessa, que por Deus foi feita a nossos pais, a qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente de noite e de dia, almejam alcançar. É no tocante a esta esperança, ó rei, que eu sou acusado pelos judeus, porque se julga incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos? Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o nome de Jesus, o Nazareno. E assim procedi. Em Jerusalém, havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos às prisões, e contra estes dava o meu voto, quando os matavam. Muitas vezes eu castiguei por todas as sinagogas, obrigando até a blasfemar, e demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia. No versículo 5 que nós lemos agora, nós vemos aí que vivi fariseu, uma declaração de Paulo. Conhecendo o passado de Agripa, Paulo enfatizou a sua dependência no Deus de seus pais. Conforme nós podemos ler em Atos, capítulo 24, versículo 14, o seu vínculo com os fariseus, de acordo com Filipenses, capítulo 3, versículos 5 a 8, para mostrar a legitimidade do seu judaísmo, Paulo argumentou que Deus havia prometido a ressurreição do corpo. Embora essa fosse a crença dos judeus em geral,
e dos fariseus em particular, estava sendo aí usada como base das acusações contra ele. Vamos lá, continuemos o nosso estudo. Leiamos agora dos versículos 12 até o 20. Diz a palavra nesses versículos: Com esse intuito parti para Damasco, levando a autorização dos principais sacerdotes, por eles comissionado. Ao meio-dia, ó rei, indo eu a caminho fora, vi uma luz no céu mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e de todos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões? Então perguntei: Quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-te sobre os teus pés, porque isto te apareceu para te constituir ministro e testemunho, tanto das coisas que viste como daquelas pelas quais me apareceu ainda, livrando o povo dos gentios, dos quais eu te envio, para lhe abrir os olhos e convertê-los às trevas da luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam esta remissão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia, e aos gentios que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Nos versículos de 12 até 18, nós vemos a experiência de Paulo na estrada de Damasco, descrevendo a sua conversão contada em Atos, capítulo 9, dos versículos 1 a 19. Foi tão importante que ele contou 2 vezes o mesmo fato. Uma perante a multidão dos judeus em Jerusalém, conforme você pode confirmar lendo Atos, capítulo 22, dos versículos 6 a 16. E outra vez diante da audiência, principalmente pagã, em Cesareia. No versículo 19 e 20, que nós acabamos de ler, existe uma expressão também que nos chama a atenção: que se arrependessem. Em Atos capítulo 2, versículo 38, nós vemos sobre Pedro pregando sobre o mesmo tema, isto é, arrependimento. Voltar-se para Deus com tristeza pelo pecado e o batismo eram partes importantes da mensagem de João Batista, também, conforme você pode confirmar, lendo Mateus, melhor dizendo, capítulo 3, versículo 1. Vamos continuar? Versículo 21 a 23 agora. Estou lendo Atos, capítulo 26, versículos de 21 a 23, que diz: Por causa disso, alguns judeus me prenderam, estando eu no templo, e tentaram matar-me. Mas, alcançando o socorro de Deus, permaneço até o dia de hoje, dando testemunho tanto a pequeno como a grande, nada dizendo senão o que os profetas e Moisés disseram haver de acontecer. Isto é, que o Cristo devia padecer, e sendo o primeiro na ressurreição dos mortos, anunciaria luz ao povo e aos gentios. Vamos lá, vamos examinar esses versículos também. Temos aí 2 versículos que nos chamam a atenção. O primeiro é no versículo 22, que diz que os profetas e Moisés disseram. Se você ler Lucas capítulo 24, versículo 44, ele diz: A seguir Jesus disse: São essas palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava que se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, dos profetas e nos salmos. O cumprimento das Escrituras não é um acidente, porque eles revelam os propósitos de Deus. No versículo 23,
Paulo declara que Cristo devia padecer. Os judeus tinham dificuldade para aceitar a ideia de que o Messias iria sofrer e morrer. Jesus e seus discípulos ensinaram esta doutrina a partir das Escrituras, conforme nos diz o Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo 27. Vamos continuar? Leiamos agora mais alguns versículos para a nossa edificação. Vamos ler agora o texto de 24 até o 32 do capítulo 26. 24 até o 32. Quando Paulo é interrompido por Festo. Dizendo ele essas coisas em sua defesa, Festo o interrompeu em alta voz. Está louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Paulo, porém, respondeu: Não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Pelo contrário, digo palavras de verdade e de bom senso. Versículo 26. Porque tudo isto é de conhecimento do rei, a quem me dirijo com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma dessas coisas lhe é oculta. Porquanto nada que passou em algum recanto. Versículo 27. Acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Bem sei que acreditas. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: Por pouco me persuades a me fazer cristão. Paulo respondeu: Assim, Deus permitisse que, por pouco ou por muito, não apenas tu, ó rei, porém todos os que hoje me ouvem, se tornassem tais qual eu sou, exceto essas cadeias. Versículo 30. A essa altura, levantou-se o rei e também o governador e Berenice, bem como os que estavam assentados com eles. E, havendo-se retirado, falavam uns com os outros, dizendo: Este homem nada tem feito de passível de morte ou de prisão. Então Agripa se dirigiu a Festo e disse: Esse homem bem podia ser solto, se não tivesse apelado para César. Versículo 27, Paulo desafia Festo. Acreditas nos profetas? Agripa estava diante de um dilema. Se dissesse não, ele iria enraivecer os judeus. Se dissesse sim, iria perder prestígio, porque Paulo pediria que ele cresce no Evangelho. No versículo 28, uma declaração do rei: Por pouco me persuades, O rei estava usando uma tática para retardar, argumentando que um discurso de meia hora era insuficiente para torná-lo um cristão. No século I, cristão, conforme nós podemos ler no livro de Atos, capítulo 11, versículo 26, era provavelmente um termo de desprezo. É o que nós podemos ver lendo 1 Pedro, capítulo 4, versículo 16, que diz: Mas, se sofrer como cristão, não se envergonhe disto. Antes, glorifique a Deus com esse nome. Vamos lá? Entremos no capítulo 27 agora e leiamos os primeiros 4 versículos. Vou ler Atos, capítulo 27, versículo 1 a 4. Quando Paulo é enviado para a Itália. Quando foi decidido que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, da corte imperial. Embarcando no navio Adramantino, que estava de partida para nortear a Ásia, fizemo-nos ao mar, indo conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. Versículo 3. No dia seguinte, chegamos a Sidom, e Júlio, tratando Paulo com humanidade, permitiu ir ver seus amigos e obter assistência.
E versículo 4: partindo dali, navegamos sotavento de Chipre, por serem contrários os ventos. Vamos lá. Examinamos alguns desses versículos que nós lemos. O primeiro versículo é a palavra adramantino. O navio era de Adramantio, na costa entre Troade e Pérgamo. Ainda nesse mesmo versículo 2, Paulo destaca que estava de partida. Esse capítulo, cheio de termos e direções náuticas, evidencia que o autor era testemunha ocular dos fatos. Ainda no versículo 2, ele diz aí que estavam conosco Aristarco. Paulo tinha 2 companheiros com ele, Lucas, como seu médico, e Aristarco, que você pode ver em Colossenses capítulo 4, versículo 10, que era de Tessalônica, provavelmente exercia o cargo de seu assistente. No versículo 3, ele declara que chegamos a Sidão. Sidão era um porto do Mediterrâneo Oriental, hoje conhecido como Líbano. No versículo 4, nós vemos a proteção de Chipre, isto é, logo abaixo do ponto oriental da ilha, por estar protegido dos ventos ocidentais do verão e do outono também. Vamos continuar lendo. Agora vamos ler os versículos 5 a 8 do capítulo 27. Acompanhe a leitura na sua Bíblia. Versículo 5. E tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegamos a Mirra, na Lícia. Achando ali o centurião um navio de Alexandria, que estava de partida para a Itália, ele nos fez embarcar, navegando vagarosamente muitos dias, e tendo chegado com dificuldade defronto de Cnido, não nos sendo permitido prosseguir, por causa do vento contrário, navegamos a sotavento de Creta, à altura da Salmona. E no versículo 8, costeando-a penosamente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Laceia. Vamos lá ver? Versículo 5, vamos destacar o versículo 5. Ele diz que estavam ao longo da Cilícia e Panfilha. O navio subiu a costa síria. Veja a viagem de Paulo a Roma no mapa do fim da sua Bíblia. Passou por Antioquia, da Síria, e depois foi para o oeste, para Mirra. Mirra era um importante porto de parada para os navios graneleiros que navegavam entre Alexandria e Roma. No versículo 7, nós observamos uma outra expressão, sob a proteção de Creta. Paulo fez críticas aos cretenses, quando destaca alguns falsos mestres que pregavam essas doutrinas, como nos diz Tito, capítulo 1, versículo 12. Foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Vamos ler agora os versículos de 9 até o 17. Estou lendo Atos capítulo 27, do versículo 9 ao 17. Vamos ver aí os perigos da viagem de Paulo. Depois de muito tempo, tendo-se tornado a navegação perigosa e já passado o tempo de jejum, ademoestava-os Paulo, dizendo-lhes: Senhores, vejo que a viagem vai ser muito trabalhosa, com dano e muitos prejuízos, não só para a carga do navio, mas também nas nossas vidas. Versículo 11. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que o que Paulo dizia.
Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali, para ver se podiam chegar a Fênice e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste. Versículo 13. Soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais perto da ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão. E sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Passando o sotavento de uma ilhota chamada Cláudia, a custo conseguimos recolher o bote. Versículo 17. Levantando o qual usaram de todos os meios para cingir o navio, e temendo que dessem na Sirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Ok, vamos observar alguns versículos desse texto que acabamos de ler. Nos versículos 11 e 12, vemos que o capitão e o proprietário queriam alcançar o porto de Fênix, maior e mais seguro, a 64 quilômetros a oeste, mas ao ir em direção oposta. Passado o cabo de Matala, o navio estaria exposto aos ventos de noroeste. No versículo 17, vemos que eles usaram todos os meios. Por causa do perigo de violentas tempestades no Mediterrâneo, antigas embarcações carregavam cordas para reforçar o casco e, numa emergência, amarravam-nas em volta delas pelos lados. Vamos ver o que nós podemos continuar ou vamos parar aqui agora. Nós vamos parar e continuamos na próxima semana para terminarmos o capítulo 27. Mais uma vez, quero conclamar a você: leia a sua Bíblia diariamente, faça com que esses textos, ou esses textos indicados e não lidos aqui no nosso estudo, possam ser lidos por você e você vai realmente crescer espiritualmente. Mais uma vez eu peço que você compartilhe o nosso trabalho com seus amigos, parentes, vizinhos, ou com quem você quiser, e faça-os que se inscrevam também no nosso canal para receber os estudos que ainda temos por fazer. Que a paz do Senhor Jesus Cristo, o consolo do Espírito Santo e o amor de Deus esteja com todos vocês e que vocês possam ter uma semana excelente, vocês e seus familiares. Fiquem com Deus e até lá, se Deus quiser.